Olá, está no ar mais um programa Alesp Conecta e hoje estamos com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Eu converso agora com Cristiano Parente, que é personal trainer, e vamos conversar um pouquinho sobre o futuro das academias, que é sem dúvida um dos segmentos mais atingidos dentro desse contexto da pandemia pela Covid-19. Cristiano, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação aqui no Alesp Connect. Isso é uma boa oportunidade para a gente estar falando sobre um mercado que está sendo bastante atacado com essa pandemia. Com certeza. Cristiano, na sua visão, ainda é cedo para dizer ou para mensurar, né, os prejuízos que essa pandemia vai trazer para as academias? Como que você tem sentido isso? Olha, eu acho que tem duas coisas que são importantes a gente avaliar, né? Primeiro, quanto tempo que a gente vai demorar para retomar, para voltar para a vida normal? E segundo, a partir do momento que a gente voltar para a vida normal, ou seja, que abrirem as academias, quanto tempo que a população vai demorar para se acostumar de novo com a ideia de entrar num lugar onde durante muito tempo ficaram falando que talvez fosse perigoso ou o risco de contágio era mais alto e tudo mais. Então, a gente tem dois cenários, né? Um cenário momentâneo, que é até quando a gente vai manter as academias fechadas, e um segundo cenário que é depois que abrir, quando que essas pessoas conseguem voltar, tanto pelo medo, né, como por um segundo fator, que é a questão da recessão econômica, né, que vai atingir todas as áreas, e atingindo todas essas áreas, a gente sabe que para muitas pessoas ainda não era algo que estava na vida delas de maneira definitiva, que era um extra na vida delas. Então, o mercado tem uma característica bastante, ele vai acabar exigindo, né, que as pessoas elejam algumas áreas da vida para investir o dinheiro. Elas estão com medo, elas estão com menos dinheiro e as academias vão acabar sofrendo um pouco com isso. Talvez seja um dos serviços que as pessoas eliminem para aquelas pessoas que ainda não estavam acostumadas à atividade física. O cenário ele é muito agradável, né? Mas ao mesmo tempo existem algumas oportunidades se a gente tiver um pouquinho de olhar crítico e observar o cenário como ele está evoluindo mundialmente. E, Cristiano, quais são as alternativas, né, as estratégias, então, que as academias estão buscando neste momento para que elas possam equilibrar aí a sua economia, enfim, pagar os funcionários, né, para que elas não precisem, então, demitir os funcionários e possam, então, segurar aí este período até que as coisas comecem a voltar à sua normalidade? Olha, esse momento atual ele é bem crítico, porque as academias estão com um faturamento que ele está absolutamente zerado, né? Então, não está tendo entrada de clientes. Muitos clientes já cancelaram os planos ou cortaram os pagamentos nos próprios cartões de crédito, e isso é um cenário recorrente, né, mundialmente. A gente tem feito alguns calls com o pessoal de fora do Brasil para entender o cenário lá, e está muito parecido. Então, dentro desse cenário, a gente sabe que as pessoas vão ter dificuldades para pagar os funcionários e para manter as estruturas. O primeiro ponto a ser feito é, renegociar todos os seus fornecedores e todos os custos que as academias têm, inclusive os custos dos funcionários, né? Eu diria que um funcionário hoje, nesse momento de academia, um professor ou um funcionário qualquer dentro da academia, ele tem que optar por uma negociação para ele não ter um pior resultado que seria uma demissão. Eu diria que talvez manter um vínculo com menores valores ou com alguma coisa nesse sentido é uma melhor opção para qualquer funcionário de academia, sabendo também que isso vai ser um sacrifício para ele, porque se não for isso, vai ser uma demissão. E aí a demissão vai voltar para um cenário onde esse cara cai no mercado, vai ter pouquíssimas oportunidades. Se estima que por volta de 30% das academias não voltem a abrir com essa continuidade da pandemia, e isso vai significar muito menos oportunidades de trabalho ali na frente, né? Então, o primeiro momento importante é a gente entender que está todo mundo junto, né? Os donos das academias, os funcionários das academias, e que se todo mundo tentar fazer um sacrifício agora, é possível que a gente retome com essas pessoas ainda trabalhando. Eventualmente, demissões vão acontecer, né? Porque uma coisa é a indústria funcionando com intensidade e outra coisa é ela funcionando com meia intensidade. Então, invariavelmente, algumas demissões devem acontecer, já aconteceram com algumas academias, e não tem como fugir disso. Mas isso não é um privilégio ou uma exclusividade da atividade física. Isso vai acontecer em todas as áreas. Então, a questão é,
quanto mais a gente tentar se ajudar, e para as academias também não é interessante que a gente tenha muitos profissionais fora do mercado ou nas ruas, para a sociedade não é interessante isso, né? Isso aumenta a violência, isso aumenta caos no sistema de saúde. Então, quanto mais a gente conseguir manter de alguma fórmula, com algum sacrifício de todos, é mais interessante para todo mundo. Como fidelizar, Cris, os clientes num momento como esse, né? Eu estava vendo algumas estratégias aí utilizadas por redes grandes de academia, né, onde então os proprietários estão fazendo lives, ligando para os clientes, passando dicas aí online ou por telefone, como uma forma de manter esse vínculo, né, para que esse cliente não se sinta aí abandonado nesse momento. E também eu acredito que seja uma forma da academia fazer com que esse cliente não cancele aí a sua matrícula. Essa aproximação, né, com o cliente, esse atendimento bastante humanizado, vamos dizer assim, você acha que é uma das principais estratégias nesse momento para essas academias? Eu acho que sim, é uma estratégia interessante, mas eu diria que talvez tenha algo que seja mais importante para a gente pensar nesse momento do que só isso. Em geral, as pessoas tinham uma imagem do ambiente de academia e dos negócios de academia e dos profissionais, inclusive, de que era um local basicamente de se buscar ficar com um corpo mega sarado, magrinho ou super forte, né? E hoje a gente está observando que essa demanda, né, quando ela entra num momento de crise de saúde como esse, ela cai totalmente. A última coisa que as pessoas estão preocupadas agora é ficar com o abdômen quadradinho nesse momento, né? Até porque está todo mundo dentro de casa, né? Ninguém está se vendo, ninguém está para lá e para cá. Então isso vai cair muito, né? Mas a oportunidade, eu acho, maior que vem é para as academias que estão se reposicionando e estão repensando qual que é o negócio para começar a falar sobre a história de realmente vender saúde. De vender saúde no sentido de a gente sabe que as pessoas que fazem atividade física regularmente, elas são mais saudáveis, o sistema imunológico dela é mais potente, mesmo quando elas adquirem algumas doenças, elas se recuperam mais rápido, elas sequer têm sintomas. Quando a gente pensa nas academias com a imagem do ambiente fitness total, corpos e tudo mais, as pessoas não linkam essa ideia da saúde com a academia. Elas linkam a saúde com o hospital, né? Então, se a gente começar a pensar em se reposicionar, em começar a falar muito mais por essa questão de saúde, de como a gente pode proteger as pessoas agora nesse momento, de como os profissionais de educação física, que agora são considerados oficialmente dentro da saúde, pelo Ministério do Trabalho, eles são capazes de cuidar disso, e aí também, se mudar a imagem, se mudar o layout da academia, o tom, a imagem do profissional, as vestimentas, o tipo de treinamento que a gente tem ali dentro, a gente é capaz de conquistar até mais clientes do que a gente tinha antes, né? Só que a gente tem que mudar o foco, né? Tem que ser uma virada de chave muito grande e que só alguns profissionais, alguns gestores estão enxergando essa virada de chave. Alguns estão muito desesperados porque aquele público que tinha anteriormente está fugindo, né? O cara vai deixar de lado essa história toda. Mas, se a gente começar a falar sobre essa questão da saúde com mais conteúdo, com mais ciência realmente, a gente começa a atrair a atenção dessas outras pessoas porque elas estão, primeiro, desesperadas lá fora, elas não entendem tanto sobre a pandemia, a gente tem uma chuva de informações para elas, cada hora dizendo uma coisa, que é perigoso, que não é perigoso, que pode estar no lugar fechado, que não pode estar no lugar fechado, que correr faz mal, que correr faz bem. Se a gente tem ciência para entregar para essas pessoas, sendo profissionais de saúde, com credibilidade, que transmitam principalmente essa credibilidade, com uma imagem mais séria, a gente consegue trazer essas pessoas e talvez até outras para dentro de novo para as academias, com agora um outro cenário, como se fosse mais um centro de saúde do que uma academia naquele modelo que a gente conhecia anteriormente. Você mencionou na sua fala o aspecto da importância, né, do exercício físico, aí até para o sistema imunológico, as pessoas que estão, né, enfrentando um momento como esse, com um sistema imunológico mais fortalecido, um corpo mais saudável, a doença tende, então, a se desenvolver de uma outra maneira, né? Até por isso é tão importante manter essa prática regular de exercício. E o que a gente vê é que o fato das pessoas não poderem frequentar uma academia, elas estão buscando outras alternativas, né? Nem que seja fazer um exercício no quarto, na sala, na cozinha. Quer dizer, as pessoas estão usando aí a criatividade para manter essa rotina, então, de exercícios. E a gente vê uma oferta muito grande, né, de cursos, exercícios que a pessoa pode comprar ali online, lives também gratuitas, tem de tudo aí, né, no mercado. Você acha que
esse modelo, né, remoto de treinamento pode, de alguma maneira, se tornar tendência e até substituir a academia? Olha, eu não acho que se torne uma tendência ou substituir a academia. Eu acho que vem um novo produto, né? Vem uma nova forma de atender pessoas. Que, independente da pessoa gostar ou não de academia, ela ter algum contato com a atividade física sempre é interessante. Se vai ser online, se vai ser presencial, a gente não faz muita questão de se preocupar com isso no primeiro momento. O que acontece agora é que, como você mesma falou, as pessoas estão em casa e até porque elas estão ali meio sem opção de fazer muita coisa, né, sem opção de sair para ir para outros lugares, uma das coisas que surge como alternativa da rotina é fazer algum movimento ali em casa, na sala, no quarto, onde quer que seja. Só que a gente sabe, né, da dificuldade que é para essas pessoas fazerem exercício já regularmente, num ambiente que é preparado, com profissionais bacanas, que tem um cenário interessante e tudo mais, isso já é difícil. Então, o que o mercado está analisando, né, e a gente está observando como uma tendência é que o produto online ele vem para ficar, mas ele vem para ficar como talvez um produto que chame a atenção de algumas outras pessoas, principalmente aquelas que não frequentavam a academia, até porque a gente sabe que num primeiro momento, quando a pessoa começa a fazer exercício, não se precisa de tanta estrutura para fazer exercício. A gente precisa muito mais de uma atenção, de um cuidado de um profissional, do que de uma estrutura em si. Então, com essa questão do online, com a interação possível que existe online, é capaz sim que a gente consiga gerar essa pequena interação com essas pessoas para introduzir elas na ideia de fazer atividade física. Para que, no primeiro momento, o deslocamento ou o lugar que talvez elas se sentissem meio incomodadas porque elas não estão tão em forma, não sejam barreiras. E sim, agora a gente consiga atrair essas pessoas para começar a falar sobre exercício para elas de um jeito diferente. Eu acredito que as academias continuem e talvez elas até ampliem, porque se a gente começa a atrair outras pessoas para dentro do negócio, ainda que seja num primeiro momento online, a gente sabe que a evolução do programa de treinamento depende de uma estrutura maior, depende da pessoa ter equipamentos que permitam ela fazer atividade com mais intensidade, que permitam ela alternar e variar fora aquele ambiente de casa que ela tem, que tem pouca alternativa ou pouco acessório para ela fazer. A gente sabe que há uma evolução que a pessoa caminha para ter mais necessidade dessas coisas. Então, o que eu acredito é que o online veio para ficar e talvez ele vai ser uma grande ferramenta de captação de clientes, se bem feita e se bem utilizada, se haja uma comunicação interessante para essas pessoas, mas que em algum momento elas vão se sentir à vontade e vão se sentir até mais confortáveis para buscar as academias que têm uma estrutura melhor, que estão mais preparadas. As academias surgiram, né, porque exatamente as pessoas não tinham espaço para fazer atividade física nas grandes cidades. Não foi que uma invenção qualquer. As pessoas moravam em cidades, em prédios totalmente amontoadas, com poucos parques, com trânsito e sem segurança, e aí desenharam um cenário de que era uma academia que era bacana, que ela tinha estrutura, que ela era profissional para aquilo, onde você poderia se sentir confortável. Então, para isso elas existiram. Elas não vão deixar de existir porque a gente não consegue reformar as cidades inteiras agora para ter muito mais espaço livre. Isso é absolutamente ilusório, não vai acontecer. Não tem parques suficientes nas cidades, principalmente nos grandes centros. Então, é natural que precisem existir academias para as pessoas terem alternativas. Até porque muita gente, hoje, cada vez mais as pessoas moram em apartamentos menores, minúsculos, de 20 metros, de 18 metros, onde é só um lugar de dormir e elas não têm alternativa para fazer, né? Alguns prédios têm uma estrutura, mas não é só isso, né? Não são todos que têm, não tem instrução ali acontecendo, então vão acontecer as duas coisas. Vai acontecer o produto online funcionando, eu acredito que muito mais uma forma de captação, ou como uma alternativa eventual para um dia que o cara não consiga ir na academia, mas as academias vão continuar existindo sim. E é importante a gente pensar nisso, né, para não deixar esse tipo de negócio se arrebentar nesse momento, porque com muito menos negócios, e a quantidade de pessoas mais interessadas em saúde, e a gente sem conseguir oferecer isso, a gente tem um problema, né? Talvez a atividade física e o turismo sejam os mais afetados de maneira absurda nesse primeiro momento. Mas eu diria ainda assim, a atividade física ela tem um papel essencial nessa questão de saúde, que é manter as pessoas mais protegidas, né? Ela é a vacina que a gente quer, né? Ela é a vacina que faz o cara, se ele pegar a gripe ou for contagiado, ele não sentir nada, ou ele se sentir muito pouco e não precisar do sistema de saúde que já é colapsado desde sempre, né? Colapsado no sentido de ter muita gente na cidade para a quantidade de lugares que a gente tem. Então, é muito importante que a gente tenha essa vacina da atividade física funcionando de maneira regular e efetiva. Cris, nós vamos fazer um break agora, mas a gente volta daqui a pouquinho para discutir mais sobre o futuro do mundo fitness. O Alesp Conecta vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já.
Bom, Cris, continuando então o nosso papo, né? No primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre esse novo conceito, esse novo modelo aí de treinamento remoto, né? Que é a opção então que as pessoas estão encontrando nesse momento para seguir a sua rotina aí de exercícios, né? Os treinamentos online, as lives que estão acontecendo. Falou muito é, das pessoas, né, de forma geral, que estão buscando esse tipo de alternativa. Eu queria falar agora um pouquinho dos profissionais, né, da educação física, os treinadores, os personagens, como que eles podem, em momentos como esse, né, continuar gerando renda através, então, aí dessas ferramentas da internet, né, como que esse profissional pode, então, continuar o seu trabalho sendo remunerado dignamente nesse período que a gente está vivendo? Olha, uma das coisas importantes profissional é que quando a gente está vendendo algumas coisas pela internet, as pessoas têm uma oferta muito maior de opções, né? Porque agora não depende mais de deslocamento ou de locais, e os produtos que vão chegar pela internet na atividade física, eles vão ter outros valores, né? Então, por exemplo, um profissional que ele cobrava reais para fazer um atendimento de 1 hora para uma pessoa, um atendimento individualizado de uma pessoa, dificilmente ele consegue manter esse mesmo atendimento por esse mesmo valor por 1 hora com uma única pessoa. As pessoas vão querer comprar coisas mais baratas, até porque elas também estão com menos dinheiro agora. Então, uma alternativa interessante é ele pensar no compartilhamento do horário de uma maneira que ele consiga dar atenção para todas as pessoas, porque também agora é mais fácil, né? Ele atender 4 pessoas que estão na tela dele, ele pode atender olhando para a mesma tela com muita facilidade, diferente ele pessoalmente conseguir atender 4 olhando para lá e para cá, e ele cobrar um valor muito inferior. Uma pessoa que pagava R$ 100 ali quando estava presencial, só ela de repente pagando 25, um quarto desse valor, mas com outras 3 pessoas juntas, ele consegue arrecadar o mesmo valor, ele atender aquelas pessoas com um valor que é acessível a elas agora. Ele também tem menos custo, porque ele também não está tendo deslocamento, está indo para lá e para cá. Enfim, ele consegue pulverizar a entrada de renda dele, que é uma sacada muito boa. Alguns profissionais já faziam isso até presencialmente, né? Já perceberam que quando ele tem um cliente e um cliente para, ele zera o faturamento. Né? Mas quando ele tem 4 num horário e um desses para, ele ainda tem 3 quartos do faturamento dele ali. Então, essa estratégia da gente entrar na internet, sempre que possível com um produto ao vivo, onde o professor possa corrigir o aluno, dar atenção, visualizar, aumentar as cargas dele, porque ele está percebendo ali câmera e tudo mais, ela é uma estratégia interessante, porque agora ele pulverizou a entrada dele e ele tem vários clientes atendendo simultaneamente. Então, o cliente paga menos, o professor acaba recebendo, dá um grau de atenção bastante interessante para aquele cara, e agora ele tem um novo produto, né? Que eu diria que pode até durar pós-pandemia, né? Se o cara pensar isso de maneira inteligente e souber comercializar, ele criou uma nova entrada de faturamento para ele. Certo. É, Cris, a gente sabe que a volta, né, dos serviços vão acontecer de forma gradual, né, aos poucos. Eu até faço um paralelo aí com o ensino, né, educacional, onde o próprio secretário aí da Educação disse que as escolas, quando os alunos voltarem a estudar, eles pretendem fazer esquemas de rodízio, então as turmas, eles pretendem fazer turmas menores. Quer dizer, por um bom tempo, o nosso estilo de vida vai ser esse, né? Evitar, então, aí o contato muito próximo. Como que você acha, fazendo esse paralelo, né, com as academias, que normalmente são locais fechados, onde o ar-condicionado normalmente fica ligado? Quer dizer, quais são as possíveis adaptações, então, que as academias vão precisar fazer para que os alunos possam voltar em segurança? Que eu acho que tem uma coisa que é bastante interessante da gente falar nesse momento, é que, assim, existe um medo generalizado com as pessoas em relação às academias ou aos lugares fechados, e isso é comum e é recorrente de todas as pandemias. Se a gente for olhar o histórico de outras epidemias que a gente teve no mundo, algumas localizadas, outras mundiais, vem um trauma numa situação como essa, que ele persiste algum tempo, né? Então, eu te diria que durante algum tempo as pessoas vão mais por questões emocionais, inclusive, do que por qualquer coisa, estar em locais com menos pessoas. Essa é uma das estratégias para a gente utilizar nas academias, né? A distribuição das pessoas ao longo do dia, com horários marcados, com volume de controle dentro. A higienização, ela é óbvia, né? Essa a gente comentar, porque essa ela tem em todos os lugares, nos hospitais, nas farmácias, nas padarias, em qualquer lugar a gente fala sobre higienização, mas o volume de pessoas ali dentro, até para que não se cause essa situação de pânico, né? A população não tem o mesmo grau de informação
saúde, para se sentir mais ou menos confortável ali dentro. As pessoas têm um pânico, né? E o pânico cega elas, muitas vezes sem informação, ele transforma isso num caos bastante importante. Se a gente entende realmente como é isso, e a gente vai educando as pessoas sobre o que é, e como se contagia, e quais são os riscos verdadeiros disso tudo, a gente vai, ao longo do tempo, caminhar para voltar para um modelo antigo, né? E isso aconteceu com a influenza lá em 1918 a 1920, onde morreram 50 milhões de pessoas. No ano seguinte, no outro ano, as pessoas estavam com contato, de não se abraçar e não se tocar. E conforme vai passando o tempo, que elas entendem a doença, elas percebem qual que é a gravidade dela, elas voltam para um convívio normal e passam a não ter mais esse medo tão grande disso. E aí as academias devem voltar para o modelo anterior, onde as pessoas frequentavam com mais volume lá dentro, como todos os lugares, né? Se a gente for pensar grosso modo, o cinema é um lugar absolutamente inviável, porque a gente tem lá 400 pessoas dentro de uma sala fechada, sem janela com ar-condicionado. O hospital ele é fechado, a farmácia estão fechados, né? Então, ainda que você tenha uma janela ou outra, ou ar-condicionado, que hoje a gente usa ar-condicionado em absolutamente todos os lugares, inclusive dentro dos nossos carros e tudo mais, quase em qualquer ambiente fica um ambiente de risco. Algumas pessoas estão preocupadas com a questão de, não, mas na academia as pessoas estão respirando mais e tal. Tem muito tipo de atividade que pode ser feito na academia, umas que te fazem respirar mais intenso e outras que não, que são só trabalhos localizados e tudo mais, que não vão causar isso. Então a gente também pode fazer uma eleição de quais são os tipos de atividade que causam menos estresse ou menos impacto, menos, né? Então, por exemplo, um treino de musculação que a pessoa está ali, não está aumentando a frequência cardíaca dela, a frequência respiratória, que ela faz uma série e vai descansar 1 minuto. Esse tem um risco muito baixo. Diferente, por exemplo, de um treino cardiovascular, onde a pessoa está correndo, suando muito, aumentando muito a respiração dela. Então, a gente pode também, num primeiro momento, elencar as atividades que elas são mais seguras, que elas têm menos risco, principalmente para que as pessoas se sintam confortáveis ali dentro, né? Para que elas não tenham medo de estar próxima de uma outra. Passa alguém ali correndo, o cara que está na esteira suando com muita idade, as pessoas não querem nem passar perto, né? Mas o cara que no lugar, que ele levantou um peso, fez uma série de abdominal, que ele não está com a frequência respiratória alta, não tem o mesmo risco. Então a gente pode também pensar nessa história de não só a quantidade de pessoas, mas também o tipo de atividade que a gente tem disponível para cada uma delas ali dentro. Certo. Cris, a gente está lidando com o novo coronavírus, né? Quer dizer, o nome já diz, é novo. Então a gente ainda não tem informação suficiente, né, sobre como esse vírus de fato se comporta, como que a gente vai enfrentar toda essa situação. E eu acho que nesse momento o que a gente tem, né, além de todos os estudos científicos, né, de todos aí os profissionais que estão aí em busca de soluções, a gente tem a experiência dos outros países também, né, que passaram por essa pandemia antes e hoje muitos já estão aí se recuperando. Na sua visão, que tipo de ensinamento, né, e lições esses outros países têm para nós brasileiros nesse momento? E falando do aspecto, né, de academia, de exercício, linkando para esse universo, que tipo de lições a gente toma de tudo isso? Olha, acho que são duas coisas bem importantes. Você tocou num ponto que eu acho essencial, Kate, que é a história da gente entender e aprender com o que os outros países já fizeram. Normalmente as epidemias, elas começam em geral no terceiro mundo, no hemisfério sul, onde os países são mais pobres, elas caminhavam para o hemisfério norte e eles, observando o que estava acontecendo aqui com a gente, já tomavam algumas decisões de maneira antecipada, já tendo alguma experiência. Dessa vez foi ao contrário, né? Uma epidemia começou no hemisfério norte, ela veio para o hemisfério sul, e a gente tem sim que observar quais são os modelos que funcionaram melhor, quais são as estratégias desses caras que eles testaram, as que deram certo, as que não deram certo, e a gente construir a nossa estratégia. A gente não pode cair simplesmente no modelo de eu copio isso e acabou, não interessa mais nada. Não, a gente é um país diferente, é um país continental, são poucos os países continentais que a gente tem no mundo. A gente é um país continental tropical, que tem calor aqui dentro. Nós somos latinos, a gente tem uma proximidade de pessoas. Tudo isso são dados importantes para a gente tomar decisões e medidas que sejam compatíveis com a nossa realidade. Os países mais pobres, né, eles têm uma dificuldade muito grande de manter grande parte da população em casa, porque a população precisa trabalhar para pagar as contas dela. Isso é uma realidade, gostando ou não gostando disso, essa é a realidade do terceiro mundo. Então é muito difícil que medidas que funcionem, por exemplo, para a Suíça, ou para a Noruega, ou para a França, vão funcionar. Então a gente tem que tomar algum cuidado, a gente tenta olhar para o modelo deles. Mas a gente tem que extrair coisas positivas, não só desses, de vários outros modelos.
Tem, por exemplo, o exemplo de Hong Kong, que é um país super populoso, com alta densidade demográfica. Para você ter ideia, lá eles têm 6.700 pessoas vivendo em cada quilômetro quadrado. O Brasil tem 28 pessoas por quilômetro quadrado. E esses caras eram para ter talvez um dos mais altos contágios, eles conseguiram segurar isso. Uma das lições deles é, eles colocaram todas as pessoas com as máscaras para cá, seguiram trabalhando, poucas pessoas ficando em casa, e com a máscara, né, a máscara bem utilizada, com a população instruída para utilizar aquilo, eles conseguiram segurar muito a contaminação das pessoas. 100% não existe nenhum método que seja 100% confiável para segurar a contaminação. Mas com uma baixa contaminação, com todas as pessoas utilizando, o risco de passa a ser de 1,5%, ou seja, ele é baixíssimo. E ter esse risco ele é importante, porque é importante que a gente leve as pessoas ao contato com a doença de maneira lenta, para que o sistema de saúde consiga absorver isso. Então essa é uma estratégia que talvez seja uma das mais interessantes para o terceiro mundo utilizar, porque talvez seja mais simples, e se a gente educar bem as pessoas sobre como utiliza, como tira, como coloca a mão no rosto ou não, a gente tem uma alta probabilidade de conseguir fazer isso ser efetivo e da gente não precisar travar todo o comércio, toda a indústria por muito mais tempo do que o que a gente já fez. Essa é uma estratégia interessante, inclusive para as academias, né? Porque em qualquer lugar que você esteja, que seja fechado ou não, você está protegendo o ambiente contaminado é a mais interessante. A gente sabe que o contágio só se dá pela via das mucosas, né? Então, eu posso estar com um vírus na palma da minha mão, e isso não significa que eu estou contaminado. Só vou ter o contágio, só vou adquirir a doença se eu levar esse vírus pro meu olho, pro meu nariz e pra minha boca. Então, as pessoas estavam falando assim, poxa, vamos colocar todo mundo para treinar com as luvas e tudo mais. A luva não é um método de segurança eficiente, porque se você colocar a luva que teve contato com o vírus no seu olho, você vai ter o mesmo problema. A máscara ela é eficiente, a máscara é muito pura, ela gera um nível de contágio bastante baixo. Se a gente ensina todo mundo a utilizar, e não precisa ser nenhuma máscara específica, astronáutica, nem nada disso, né? Aquela máscara de pano mesmo que a pessoa pode fazer em casa e que ela pode limpar e lavar quantas vezes ela precisar, que é barata de ser feita, que tem acesso a todo mundo. Essa máscara ela vai dar muito conta do recado, ela vai fazer a contaminação ficar lenta. Eles vão poder fazer atividade, poder treinar sem contaminar os lugares, sem estar falando, porque o principal contágio sai da nossa fala. As pessoas estão muito preocupadas com o nariz, o principal é pela fala, né? Quando você está falando, você está emitindo as gotículas que estão saindo, inclusive no exercício, quando você vai fazer exercícios mais intensos, a respiração ela deixa de ser pelo nariz, ela passa a ser pela boca. Então por aí vem o risco de contágio. Então quando você está com a boca protegida, que o que você for emitir, praticamente tudo fica dentro da sua máscara, a chance de você contaminar o ambiente ela é baixa, né? E aí o ambiente se torna muito seguro. Essa é uma das estratégias mais importantes e a gente tem muito, né, de exceção a chave para a gente minimizar o contágio. O medo não é a chave para a gente minimizar o contágio. A gente coloca as pessoas em pânico e elas começam a tomar decisões erradas. Educação, sim, né? E aí os exemplos desses países são muito interessantes para a gente utilizar de maneira efetiva com o nosso país aqui. Cris, a gente está chegando nos minutinhos finais do programa. Eu tinha outros assuntos para abordar com você, mas o nosso tempo é curto. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, então, aí para todos os profissionais de educação física, os personagens, nesse momento, né, de tão delicado que nós estamos vivendo. O que você diria, então, para essas pessoas? Olha, a primeira coisa que eu diria para vocês é assim, o profissional da área de saúde ele precisa ter bastante conhecimento sobre o que é isso, né? A educação física, a partir deste ano aqui, ela foi regulamentada em 98 e a partir deste ano ela está inclusa no Código das Profissões do Ministério do Trabalho. Ou seja, há uma expectativa sobre o que a gente entende de saúde e de saúde pública. Não é mais só sobre exercício e abdômen e glúteo ou nada disso. É sobre saúde pública. Então eu diria para os profissionais nesse momento, você tem uma tarefa a ser feita, que é se dedicar a estudar, entender e compreender muito mais de saúde pública, de epidemiologia, de contágio, de doenças, para que o profissional compatível com a demanda da profissão, que é ser uma profissão da área de saúde. Então, qualificação é essencial para o profissional de educação física nesse momento. A crise, ela vem, né, a recessão, ela vai vir, e a recessão sempre vem de baixo para cima. Ela vai cortando os piores profissionais do mercado, porque os profissionais que são melhores, quando estão em momento de crise, eles passam o serviço dele por valores, e agora um cliente, quando ele olha para um serviço que ele pagava um valor X e agora tem um outro serviço muito melhor pelo mesmo valor, ele muda, né? Ele compra um serviço melhor. Então, o profissional que se qualifica, ele tem uma chance de sobreviver mais. O cara que não gosta de estudar, ou que está mal qualificado, tem uma grande chance de sair do mercado. Então, aproveite esse momento, profissional de educação física, já fazer muitas coisas, de atuar fora de casa e tudo mais,
para se qualificar, porque a crise vai vir e o que tiver mais qualificado, ele sobrevive. Ele é o cara que vai conseguir prestar serviços durante esse período de crise acima da média, e o cliente que tiver que comprar, ele vai comprar acima da média, porque estão todos com o mesmo valor. Então, paciência, estudem muito, se da maneira que uma profissão de saúde exige que se porte, para que a sociedade dê credibilidade aos profissionais de educação física. Nós somos os mais jovens na área de saúde e a gente precisa conquistar a credibilidade e valorização. E a gente vai conquistar isso com conhecimento, consciência, né? Consciência e com a ciência, que a gente consiga transmitir para as pessoas muita qualidade do nosso trabalho. Esse é o meu recado, e fiquem juntos, não se critiquem, façam força na mesma direção, que a gente vai conseguir chegar em lugares bastante positivos se a gente entender que agora nós somos da área de saúde de verdade. Tá certo. Muito obrigada, Cris, pela sua participação com a gente aqui no Alesp Conecta. Foi muito importante a sua contribuição e todas as informações aí que você nos deixou. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, sempre contem comigo. O Alesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.